Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2014 para o primeiro semestre do CEDERJ. Eu vou fazer agora a questão 14 da prova objetiva. A questão diz assim: o circuito mostra três elementos resistivos de resistências R1, R2 e R3 ligados a uma fonte de tensão V, por fios condutores de resistência desprezível. Os valores das diferenças de potencial entre os terminais desses resistores e as correntes elétricas que fluem através deles são, respectivamente, V1, 8 volts, 4 amperes, V2, 4 volts, 2 amperes, e V3, 4 volts e 2 amperes. Assinale a alternativa que descreve corretamente a comparação entre as resistências R1, R2 e R3 e entre as potências dissipadas, respectivamente, pelo resistor R1, que a potência vai ser P1, e pelo conjunto formado por R2 e R3, que é a potência 2, 3. Bom, vamos lá. Quando a gente olha o circuito, né, a gente logo vê que é uma associação mista de resistores. Nessa situação, a gente tem que lembrar o seguinte, que quando o resistor ele é associado em série, tá? A gente tem o quê? Resistores em série, a voltagem muda em cada resistor, porém a corrente elétrica é igual. Não entendi, bola. Saca só, se eu, por exemplo, tiver dois resistores ligados a uma bateria e esses resistores estiverem associados em série, a gente tem que lembrar o seguinte, aqui seria a nossa DDP. E a característica da corrente elétrica, ela é sempre ir do traço maior para o traço menor. Então, a corrente elétrica vai nesse sentido. Note que, se aqui é o resistor R1 e aqui o resistor R2, por exemplo, o único caminho que a corrente elétrica tem para percorrer é esse aqui. Por isso que a gente diz que a corrente elétrica nos resistores em série é o mesmo. Beleza? Porém, a voltagem nesse resistor vai ser diferente da voltagem naquele resistor. E a gente tem que lembrar o seguinte, que essa voltagem aqui, ela vai ser a soma daquelas duas voltagens lá de cima, certo? Agora, nos resistores, né, em paralelo, a gente tem a seguinte situação. A voltagem é a mesma e a corrente elétrica é diferente. Então, note o seguinte, se a gente pegar e tiver dois resistores, né, ligados em paralelo, e esses caras forem ligados a uma bateria, por exemplo, a gente sabe que esse aqui é a DDP, né, a voltagem, e que a corrente elétrica ela vai do traço maior para o traço menor. Então, esse aqui é o sentido convencional da corrente. Porém, quando a corrente elétrica chegar nesse nó aqui, ela vai fazer assim, ó, ela vai se dividir. Então, se, por exemplo, esse aqui fosse o R1 e esse aqui o R2, a gente ia ter o seguinte, passando ali por cima eu ia ter o 1, e passando aqui por baixo, eu ia ter o I2. Quando a corrente elétrica chegar aqui, ela vai juntar a corrente elétrica de baixo e de cima e vai voltar a ser o I. Então, aqui eu posso dizer que o I vai ser a soma do I1 mais o I2. Beleza? Bom, a única exceção que a gente vai ter aqui nos resistores em paralelo é a seguinte, quando os resistores forem iguais,
as correntes elétricas serão iguais. Então, a gente pode botar aqui como um OBS, né? O que acontece? Resistores iguais em paralelo, a corrente elétrica é igual, beleza? Então, a gente pode dizer que a corrente elétrica fica igual. Então, note o que o problema falou para a gente. O problema disse o seguinte, que o resistor R1, né, vamos botar assim, ele tem 8 volts e 1 ampere. Então, a DDP dele é de 8 volts e a corrente elétrica é de 4 amperes. Beleza? Agora, olha só. O resistor 2, ele vai ter 4 volts e 2 amperes. Então, a voltagem dele vai ser 4 volts e a corrente elétrica vai ser de 2 amperes. O resistor R3, né, ele vai ter a voltagem de 4 volts e a corrente elétrica de 2 amperes. Então, note o que a gente acabou de falar aqui, ó, que resistores iguais em paralelo têm a mesma corrente elétrica e resistores em paralelo têm a mesma voltagem, beleza? E resistores em série têm voltagens diferentes. Olha, a voltagem daqui é diferente da voltagem daqui. Só para efeito de conclusão, a gente poderia dizer que a voltagem da bateria ela seria igual a 8 mais o 4, ou seja, ela seria de 12 volts. Estou fazendo isso aqui só para a gente relembrar a nossa explicação a respeito de resistores, beleza? Não vai influenciar em nada no nosso cálculo. Agora eu vou resolver a questão. Olha só, ele quer que a gente compare quais das resistências R1, R2 e R3 são maiores, iguais, ele quer que a gente faça essa comparação. Então, a gente tem que lembrar da primeira lei de Ohm, que é quem vê, ri. Como eu quero o valor da resistência, eu sei que o R vai ser o U divididos por I. Então, olha o que eu vou fazer para esse carinha aqui, ó. Vou mudar até de cor. A gente sabe, então, que o R1 vai ser a voltagem dele divididos pela amperagem. Então, eu sei que o valor do R1 vai ser igual a 2 ohms. Agora, o meu R2 vai ser 4 divididos por 2. Então, o meu R2 também é 2 ohms. E aí, o meu R3 ele vai ser 4 divididos por 2. O meu R3 também vai ser de 2 ohms. Então, eu já chego à conclusão de que todos os resistores são iguais. Beleza. Agora, eu tenho que afirmar o que vai acontecer com a potência. A potência, eu tenho que lembrar do pintinho. Isso mesmo, do pintinho. Porque o pintinho, ele faz π. Potência é igual a corrente elétrica vezes voltagem. Como eu tenho a corrente elétrica e a voltagem, eu posso afirmar o quê? Que P1 vai ser igual a I, que é 4 amperes, vezes a voltagem, que é 8. Então, eu sei que P1 vai ser igual a 32 watts. Como o R2 e o R3 são iguais, a potência aqui vai ser igual. Então, eu posso dizer que a potência de 2 ou de 3 vai ser igual a quem? Bora lá, ó. A corrente, que é 2, a voltagem, que é 4. Então, a potência de 2 e 3 vai ser igual a 8 watts. Então, eu posso afirmar o quê? Que todos os resistores são iguais e que a potência de um
é maior que a potência de 2,3, beleza? Então, vamos lá, ó. Não é igual, opa, é igual, mas P1 é menor. Tá errado. Não é igual, então a resposta é a letra D, R1 igual a R2 igual a R3 e P1 maior que 2,3, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.